testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és? Pois és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizeis de ti mesmo? Disse-lhes: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Direi ao mundo que eu sou de Cristo, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que eu sou de Cristo e que por Ele vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. Eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entreguei. Jesus, meu guia, satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo não sei, mas viverei sempre esperando e preparado eu estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver. Dize ao mundo que és de Cristo, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que és de Cristo e que por Ele vais viver.
quando encontramos um homem que verdadeiramente serve a Deus, ele se torna muito estranho. Um homem estranho, com uma vida e um testemunho muito estranho. E sem dúvida alguma, Deus, ele sempre fez coisas estranhas, e ele ainda fará muitas coisas estranhas. E com certeza ele tem feito hoje algumas coisas estranhas para aqueles que têm mente intelectual, estranha para aqueles que, na verdade, olham as coisas de um ponto de vista humanístico apenas, e não conseguem olhar através do mundo da fé, através dos olhos espirituais. A obra de Deus em todos os tempos, em todas as eras, ela sempre foi muito estranha aos olhos daqueles que estavam de fora do programa, do trabalho de Deus. Se nós formos agora ao Novo Testamento e buscarmos na vida de alguns personagens deste Novo Testamento, exclusivamente falando sobre o Novo Testamento, nós vamos encontrar homens estranhos que, na verdade, pregavam mensagens estranhas, que dificultou a compreensão do sábio e do entendido, do intelectual. Mas aquilo que era tão estranho, aquilo que não estava inteligível aos eminentes, aos sábios, aos grandes homens, na verdade estava ao alcance daquela gente simples, iletrada, como diz a Bíblia em Atos capítulo 3, que os príncipes e os anciãos, eles sabiam que Pedro e João, os quais haviam levantado aquele coxo, que já há muitos anos estava mendigando à porta do templo, eles sabiam que aqueles homens envolvidos naquele milagre extraordinário eram homens iletrados, mas a Bíblia diz que eles ficavam pasmados, boquiaberta, ouvindo aqueles homens iletrados falarem, e quando viam os sinais e ouviam as palavras por aqueles homens iletrados, eles já sabiam que aqueles homens haviam estado com o homem mais estranho daqueles dias, que era Jesus. Jesus Cristo era um tanto místico para eles. Jesus Cristo era um tanto, por mais que estava rodeado de gente simples, pobre, doente, necessitadas, Jesus ainda era um homem um tanto antissocial para eles, porque não encontrava o seu espaço entre a nata da sociedade, entre o clérigo, a cúpula. Não, ele era um homem estranho, um homem que tinha uma doutrina que não tinham como eles resistirem, que tinha uma palavra convincente, profunda, tocante, mas todavia ele não se misturava. Ele preferiria estar andando com os seus poucos desprezados do que, na verdade, estar gozando dos caprichos da grandeza da religião e então sair fora do programa divino do Pai. Ele foi um homem estranho para aqueles homens inteligentes, para aqueles homens modernos. Jesus foi um homem estranho que andou com um povo estranho e que pregou uma mensagem estranha, e aquilo levou muitos a rejeitá-lo. E os seus profetas, que por muitas vezes foram apedrejados, muitas vezes perseguidos, como o próprio Cristo havia dito já no livro de São Mateus, no capítulo 23, Jesus mesmo
já havia dado testemunho da crueldade como eles tratavam os seus profetas. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus havia deixado claro que Jerusalém, com toda a sua religiosidade, Jerusalém, com toda a sua glória aparente, Jerusalém, tendo os anciãos, os sacerdotes mais cultos, mais inteligentes que já havia existido na face da terra, todavia, estava rejeitando os profetas, estava humilhando os enviados, estavam, na verdade, cerrando como cerraram Isaías, os ungidos, tapando a boca dos verdadeiros atalaias, dos verdadeiros mensageiros, dos verdadeiros pregoeiros da justiça. Jerusalém, com toda a sua glória, Jerusalém seguia desprezando e rejeitando o enviado, o ungido do Senhor. Mas por que Jerusalém, a cidade amada? Por que os judeus, conhecidos como menina dos olhos do Senhor, estavam fazendo aquilo com os enviados, com os profetas? É porque eles eram homens estranhos, estranhos demais para aquela gente civilizada e moderna, estranhos demais para aquela religião tão cheia de teologia, para aquela religião tão cheios de psicologia, tão cheios de estratégias. Aquela religião, na verdade, tão preparada para encantar, preparada para emocionar plateias e multidões. Aqueles profetas eram um tanto estranhos. Eles não vinham daquela ordem sacerdotal dos grandes anciãos e sacerdotes, mas eles vinham alguns do deserto, outros das cavernas, alguns nem sequer tinham genealogias entre os homens, como Elias, conhecido Elias o Tesbita, aquele que visitou a casa da viúva de Serepta, aquele que, na verdade, matou 450 falsos profetas de Baal, aquele que trouxe fogo do céu sobre o altar. Estes homens eram homens místicos demais para aquela sociedade. Eles eram homens estranhos demais. Eles não enquadravam, não combinavam com o perfil de ungido, com o perfil de líder que, na verdade, eles estavam esperando e desejando. Homens estranhos, com uma mensagem completamente estranha, levando o povo a apedrejar, levando o povo a rejeitar, levando multidões e multidões a serem, na verdade, cegadas com relação à verdade que Deus estaria revelando através de cada um deles. A história, meu amigo ouvinte, ela segue se repetindo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Salomão disse que o que é, já foi um dia. A história se repete, só mudam as pessoas, os personagens, mas o acontecimento é o mesmo. É como os noticiários, é como as páginas de jornais. O noticiário é o mesmo de todos os dias. Corrupção, só muda o lugar e os personagens. É o mesmo de todos os dias. Assassinatos, só muda a rua, o bairro, a cidade. Mas o noticiário é o mesmo, só muda os personagens envolvidos no crime, os personagens envolvidos no tráfico, os personagens envolvidos no acidente de trânsito, os personagens envolvidos na corrupção. Só muda a pessoa, o cenário, o lugar, a cidade, o bairro, o dia e o horário, mas são sempre as mesmas e cansativas notícias. A história se repete todos os dias. Volto a frisar, só mudam os personagens, os participantes daqueles acontecimentos.
É como a Bíblia Sagrada. Espíritos não morrem, meus caros ouvintes. Tanto o espírito que levou Judas Iscariote, como o espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, ambos estão vivos. Tanto o espírito que levou Jezabel a perseguir a Elias, como o espírito que levou Elias a ficar com a verdade, a não se dobrar, a não se modernizar, a não ceder à corrupção de Acabe e Jezabel, daquele mundo, daquela era moderna de então. Os espíritos não morrem, eles apenas passam a usar outras pessoas diferentes, tanto Deus quanto o diabo. Ambos estão trabalhando nas esferas humanas. Ambos estão trabalhando na vida de seres humanos. Ambos estão trabalhando na vida de pessoas religiosas, porque espíritos não morrem. Eles apenas passam a usar pessoas diferentes. Assim como Judas traiu a Cristo lá atrás, aquele mesmo espírito tem levado multidões e multidões a traírem a Cristo outra vez. Assim como o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ungiu a homens, a pregadores, a mulheres, de tal maneira que nada os fizeram voltar atrás, nada os fizeram negar o seu Cristo, negar a sua fé, negar a sua sã doutrina. Alguns queimados, cerrados, torturados, mas não negaram, morreram chorando, morreram sentindo grande dor, morreram debaixo de terríveis humilhações, mas não negaram seu Deus, não negaram a sua fé. Da mesma maneira que o Espírito de Deus ungiu pessoas verdadeiras lá atrás, que não abandonaram a sã doutrina, que não abandonaram a fé em Cristo, que não abandonaram a pureza, o amor, a santidade. Também o diabo ungiu pessoas, como ungiu a Judas, que disfarçou-se de pregador, disfarçou-se de religião, mas negou a Cristo, vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, dinheiro para comprar um campo, comprar um terreno em Israel. Muitos têm vendido a Cristo por muito menos do que Judas Iscariote vendeu a Cristo naqueles dias. Os espíritos estão atuando. Os espíritos estão trabalhando. Eu sei que esta mensagem que chega agora dentro do teu lar é uma mensagem estranha ao ouvido de muitas pessoas. Não são as mensagens que você ouve todos os dias nos aparelhos de televisão. Não são as mensagens que você ouve todos os dias na internet. Não são as mensagens semelhantes, parecida, igual às mensagens que você ouve todos os dias nos programas de rádio. É uma mensagem estranha, porque Deus sempre falou de uma maneira estranha. A humanidade não entendeu que Jesus Cristo era o próprio Jeová, era o próprio Deus Todo-Poderoso que estava andando na terra. Por quê? Porque Deus resolveu vir entre os homens de uma maneira estranha. Eles pensavam que Deus iria nascer em um palácio. Pensavam que Deus, sendo o criador dos céus, terra, dono da prata, o ouro, sendo o subsistente de si mesmo, tendo domínio sobre tudo e todos, pensaram que Deus viria a ser criado em um berço de ouro, sendo alimentado por uma colher de ouro em sua boca. Não! Ele resolveu contrariar os eminentes, os entendidos, os ricos, os grandes, os orgulhosos, aqueles que ostentam poder, autoridade, luxúria, aqueles que ostentam, meu amigo ouvinte, o ibope, aqueles que na verdade estão ostentando os primeiros lugares nas páginas de noticiário. Não, Jesus veio contrariando toda a lógica. Ele veio à terra da maneira mais estranha que os homens poderiam imaginar. Escolheu nascer por uma virgem pobre, escolheu nascer em um becinho que na verdade era o coxo dos gados, o coxo dos animais se alimentarem. Ele nasceu num curral, a sua manta foi panos tirado das cangas de um boi. Deus veio à terra de uma maneira estranha. Foi criado por um homem viúvo, José, por uma pequena mulherzinha chamada Maria, conhecida, rotulada como a Virgem Maria, porque concebeu sem ter conhecido nenhum varão.
coisas estranhas, Deus se humanizando de forma estranha, Deus sendo criado, crescendo na terra de forma estranha, Deus agora adquirindo, fazendo amizades estranhas, amizades com pescadores, amizades com homens que eram, na verdade, renegados, desprezados pelo alto escalão da sociedade, o alto escalão da religião. Era Deus andando na terra, nascendo na terra, era Deus fazendo na terra amigos de uma maneira estranha. Agora era Deus pregando uma mensagem estranha ao ouvido daqueles fariseus e saduceus. E por isso eles o crucificaram, e por isso eles o rejeitaram, e por isso que as multidões apenas o seguiam enquanto ele não pregava. Ele apenas estava curando, fazendo milagres. Isso atrai multidões. Mas quando a mensagem estranha, que exigiu renúncia, que exigiu algo mais deles que a religião de então não exigia, quando a mensagem estranha chegou, ecoou, exigindo que eles pudessem agora andar atrás dele, comprometer com a palavra dele, não se vender e não ter nada na terra por mais preciosa do que a palavra dele. Agora que ele pregou o estranho novo nascimento, o homem se arrepender, nascer da água e do Espírito, e ignorar as maldições hereditárias, a natureza hereditária, agora avançar para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora que ele pregou uma mensagem estranha, as multidões começaram a abandonar, as multidões começaram a persegui-lo, começaram a desprezá-lo, porque agora era um Deus estranho, pregando uma mensagem estranha, e associava-se àquela mensagem estranha apenas pessoas estranhas. Por isso que os comuns demais, por isso que aqueles que tinham muito status, aqueles que tinham muito dinheiro, tinham uma boa posição social, não puderam aceitar a mensagem do mestre. Mas Deus teve um Zaqueu, mas Deus teve um Pedro. Era estranho que um Zaqueu desonesto pudesse aceitar aquela mensagem estranha. Ora, os saduceus ficavam de lá dizendo: isso é muito estranho, como pode Jesus ser Deus e ter atrás dele uma comitiva de homens com um passado tão feio como Pedro, estúpido e ignorante, como Zaqueu, aquele que defraudava os seus compatriotas. Isso é muito estranho, como pode ele ser Deus, como ele pode ser o Messias e ter uma prostituta tocando, beijando, lavando seus pés em São Lucas 7:36, na festa de Simão. Isto era estranho demais. Como ele poderia ser o Messias e ser seguido por homens tão desaprovados, por homens tão manchados aos olhos da sociedade? Como pode ser ele Deus, ser o Messias e ter uma Madalena constantemente ao seu lado, lhe rodeando? E muitos pensavam mal acerca de Jesus e Madalena, porque Madalena o amou, mas o amou como Deus, o amou como Messias, não o amou com um amor ímpio, com um amor sensual, com um amor de adultério. Não, Madalena o amou como o redentor da sua alma. Madalena o amou de tal maneira que não queria deixar aquele homem, que aonde ele estava, ela gostaria de estar, porque aquele era sinônimo de vida para ela, integridade para ela, transformação, regeneração, salvação para ela. Madalena o amou. Eles achavam estranho Madalena andar atrás dele, e fazem comentários maldosos, e fazem filmes maldosos, e até mesmo comprometem a idoneidade do ministério de Jesus, em detrimento Madalena nunca ter abandonado aquele homem puro, aquele homem santo. Muitos dizem: Jesus caiu com ela, mas a Bíblia não mente, é fiel palavra, é verdadeira palavra, as palavras do livro desta profecia, que diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele jamais pecou. Eles achavam estranho demais um homem estranho pregando uma mensagem estranha e atraindo após si uma igreja estranha, mulheres estranhas, homens estranhos aos olhos dos homens intelectuais, aos olhos daqueles que, diante da religião, a sociedade, não tinham
nada depondo contra eles, nenhum arranhão, nenhuma acusação. Ora, meu amigo ouvinte, sempre foi assim. A história se repete. As mensagens vindas de Deus, elas nunca alcançaram grandes massas, grandes multidões, multidões mais multidões. Não, nunca alcançaram. Isto é estranho. Por ser mensagens vindas de Deus, é muito estranho que elas não tivessem alcançado grandes massas, mas minorias. Como Jesus disse, não temais, pequeno rebanho, não gigantesco rebanho mundial, não massas e mais massas, não temais, pequeno rebanho. É muito estranho isso, pequeno rebanho, mas foi do agrado do Pai vos dar o reino, vos revelar este Deus estranho, plano estranho, mensagem estranho, mas que resultará em redenção, em salvação de vossas almas. Sempre foi assim. Nunca atingiram as maiorias, mas as minorias, como foi Israel no Egito, minorias entraram em Canaã. Como foi nos dias de Noé, minoria entrou na arca, apenas 8 pessoas. Como foi na populosa Sodoma e Gomorra, minoria não foi queimada pelo fogo que caiu em Sodoma. Somente Ló e suas 2 filhas escaparam. Sempre foi minoria. Não se venda, não se iluda, não se dobre ante as grandes massas. Deus sempre esteve com as minorias, sempre enviou seus profetas, sua mensagem, sempre revelou o seu programa para as minorias. Sempre foi assim. Deus sempre atingiu as minorias, o que é chamado pelos grandes intelectuais, pelos grandes céticos, pelos grandes ateus, pelos grandes cientistas, pelos blasfemadores, por aqueles que abominam e descreem na palavra de Deus. É classificado por eles, pelos lábios ímpios, classes inferiores. Gente ignorante, é assim que é tratado os homens que amam a Deus, que pregam a Deus, que se posicionam pela palavra de Deus. Mas o tempo provará quem são os ignorantes. O tempo provará quem são as classes inferiores. Classe inferior é quem pisa na palavra. Classe inferior é quem cospe em Cristo pela segunda vez. É quem arranca suas barbas mais uma vez. É quem o crucifica pela segunda vez. Como essa sociedade tem crucificado a Deus. Como a política, como as religiões, como os pregadores têm crucificado a palavra por causa de um ticket de refeição, por causa de um vale-compra, por causa de um bom salário e um bom carro. Eu acuso esta geração por crucificar a Deus mais uma vez. Estas são as classes inferiores. Sim, eles dizem, os crentes são ignorantes. É gente que não tem estudo. É gente que não teve oportunidade, é gente estúpida que está atrás da Bíblia e está atrás do cristianismo. Tardos de coração, cegos para compreenderem as Escrituras, laodiceianos. A Bíblia diz, vocês pensam que não tem falta de nada, porque tem estudo, porque tem uma posição social, porque leu alguns pobres e míseros livros de filosofias e psicologias e autoajuda. Vocês pensam ser mais inteligente do que Deus, porque foram à lua. Pensam ser mais inteligente do que Deus, porque construíram uma ogiva nuclear. Pensam ser mais inteligentes do que Deus, porque fez uma faculdade de administração, uma faculdade disto, aquilo outro, um doutorado. Ó, pobres homens, miseráveis homens, e não sabem que estão cegos e nus, e que não passam de pobres e desgraçados, como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso 15 até o verso 18. Isto é gente inferior, que sobe em cima de um sapatinho de salto ou um caixotinho de 25 centímetros na vida e acha que não precisa de Deus. São pobres, são ignorantes, se estribam em seus próprios entendimentos.
A gente mais sábia, inteligente e culta que eu conheço, muitas vezes é o matuto do mato que não sabe ler. A gente mais sábia, inteligente, que tem um alto valor perante Deus, talvez não tem perante essa fétida sociedade que só pensa em sexo, em droga, em carnaval, em rock and roll, que só pensa em nudismo, em pornografias. Talvez essa gente não tenha valor diante destas pessoas. Mas o homem do mato, que conhece Deus na natureza, que conhece Deus no cantar dos pássaros, que conhece Deus na alvorada, que conhece Deus na beleza da natureza, que conhece Deus no rio, nos peixes, no gado, que conhece Deus através dessa Bíblia que está exposta ante os olhos de todos. A natureza é uma grande Bíblia, a Bíblia de Deus. Talvez você não será condenado pela Bíblia escrita, impressa no papel, que você tem tédio dela, mas há uma Bíblia todos os dias aberta ante os teus olhos, o sol, a lua, as estrelas, a natureza, e tu estarás inexcusável, sem justificativa, não haverá excusas diante de Deus. O sol pregou para ti que um novo dia raiaria. O sol, Cristo, pregou para ti que há uma morte, porque ele se põe, tudo escurece, mas há uma ressurreição, porque ele nasce no outro dia. Quando ele se põe aqui, ele brilha no outro lugar. O sol pregou para ti, ó homem cético, dizendo que quando o teu corpo escurecesse, descesse à sepultura, ele estaria vivo do outro lado. Talvez no céu, talvez no inferno, depende de tuas decisões e escolhas aqui nesta terra. Porque basta algumas más escolhas, o homem venderá sua alma para o diabo. Basta algumas más escolhas, ele assinará a sua sentença para a derrota, para o fracasso, para viver longe de Deus. Quando este corpo voltar ao pó, como diz a Bíblia, tu és pó e ao pó tornarás. Eles dizem que são classes inferiores aos olhos dos homens intelectuais. Jesus chegou a dizer, o coxo anda. Diga para João, o cego vê. Os pobres, diga para João, cegos andam, coxos vêm, mortos são ressuscitados. Mas diga para João no cárcere, que há uma gentinha na terra, que eles não dão a mínima para eles, por causa das roupas decentes delas. Elas não andam nuas na rua, elas não exibem suas carnes, seus corpos, elas não se vestem como prostitutas dentro das igrejas. Diga para eles que há uma gentinha que é considerada ignorante, mas tem santidade, enche os olhos de Deus, agrada, provoca alegria, satisfação em Deus. Diga para João que há os pobres, aquilo que o mundo rotula como gente ignorante e sem oportunidade. Diga para João que os pobres, necessitados, desprezados por este mundo. Diga para João que essa gente que está tendo seu direito suprimido, negado. Nossas jovens estão tendo seu direito negado nas escolas, de não se ataviar como as demais. Nossos jovens estão tendo seus direitos negados. Se não mentem, perdem trabalho. Se elas não se pintam, não se vestem como um corpo para atrair os olhos do carnal, para ser cobiçada, não serve para ocupar os balcões das lojas da cidade. Se não são sensuais, se não são modelos, se não vestem de maneira vulgar e imoral, não serve para trabalhar nos bancos da nossa cidade. Diga para minha gente pobre e rejeitada por essa geração sodomita. Diga para os meus carentes, perseguidos e desprezados. Diga que a eles é pregado o reino de Deus. E que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E que breve céus e terra passarão, mas o povo que tão encarecidamente amou minha palavra, se entregou a mim,
o povo que tão encarecidamente me confessou, foi batizado nas águas em meu nome, padeceu desprezos e perseguições, foram mal olhados por amor à minha palavra. Diga ao meu povo: eu estabelecerei um novo reinado, e eles governarão a terra após a Terceira Guerra Mundial, após a purificação dessa terra pelo fogo. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um cético, do que um ateu, do que um homenzinho, uma mulherzinha, um pastorzinho, um líderzinho religioso ou político que leu meia dúzia de livros, recebeu uma credencial e um diploma. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que alguém que, na verdade, reivindica ter uma alta posição social, mas rejeita a simplicidade de Cristo. Ó homem pecador, tu serás culto, inteligente e tomarás a decisão mais correta da tua vida, se agora mesmo aceitares a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador de tua alma. Pense nestas palavras. Guardares os seus mandamentos, diz a Bíblia que lhe exaltará na terra aquele que for obediente, e as bênçãos virão sobre ti, as bonanças te alcançarão, na cidade ou seja no campo.